Seja bem-vindo ao Ecos do Terror, onde o medo se torna realidade. Prepare-se para viver momentos de pura tensão e mistério enquanto mergulha em relatos assustadores que vão gelar sua espinha. Antes de começarmos, deixe o seu like e, se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo arrepiante. Aproveite para deixar nos comentários de onde você está assistindo e qual o horário por aí. Agora, sem mais delongas, vamos começar. A história daquela mata sempre foi parte das conversas sussurradas entre os moradores do vilarejo próximo. Em rodas de conversa no bar da esquina ou nas cozinhas das casas antigas, contavam-se relatos de desaparecimentos misteriosos, sombras que se moviam sem explicação e sussurros vindos do fundo da floresta. No entanto, Carlos nunca acreditou em nada disso. Para ele, tudo não passava de superstição, lendas inventadas por antigos que não conseguiam explicar o mundo com a razão. Ele era um homem lógico, acostumado a entender a realidade com base no que os olhos podiam ver e a mente compreender. Sua amiga Sofia, por outro lado, era o oposto. Sempre acreditou no espiritual, no invisível, naquilo que escapa à explicação científica. E, mesmo com visões tão diferentes, os dois compartilhavam uma paixão: a aventura. Foi assim que decidiram passar um fim de semana explorando a Mata do Vale Escuro, uma região afastada na zona rural de Minas Gerais. As advertências dos moradores não os abalaram. Essa mata é amaldiçoada. Vocês sabem que ninguém nunca voltou depois de entrar? Diziam. Carlos achava graça. Para ele, era só mais uma história para assustar crianças. Sofia, no entanto, não conseguia ignorar uma inquietação que crescia dentro dela. Havia algo no ar. Um peso silencioso que a fazia questionar sua própria confiança. No começo, tudo parecia comum. O sol atravessava os galhos altos, as folhas caíam devagar e o vento passava pelas árvores com um som suave. Carlos ia à frente, seguro de que nada havia a temer, enquanto Sofia observava tudo com olhos atentos, entre fascínio e apreensão. Mas conforme se aprofundavam na mata, o ambiente começou a mudar. Carlos ouviu algo. Primeiro achou que era só o vento, mas então percebeu que eram vozes. Vozes que o chamavam pelo nome. Carlos, Carlos, diziam os sussurros, sem que ele pudesse identificar de onde vinham. Olhou em volta, procurando explicações, mas não havia nada além de árvores e silêncio. A sensação de estar sendo observado se intensificava a cada passo. Sofia sentiu um arrepio, mas não era o frio da temperatura, era um calafrio na alma, uma sensação de que algo estava tomando conta de seu corpo, de dentro para fora. Sua respiração ficou pesada, o ar havia mudado, as sombras entre as árvores pareciam se mover, retorcendo-se, como se tivessem vida própria. Foi então que ouviram um estalo vindo do chão da mata, e ao longe, uma luz fraca surgiu. Sem dizer uma palavra, Sofia começou a seguir a luz, como se fosse guiada por algo invisível. Carlos, sem entender, correu atrás. O ar ficava cada vez mais denso, como se estivessem entrando em outra realidade. E então viram uma cabana. Escondida entre a vegetação, coberta de folhas secas, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Carlos se aproximou da porta com cautela. Estava trancada, mas ele sentia que precisava entrar. Sofia hesitou, sentindo algo errado, mas não queria deixar Carlos sozinho. A porta rangeu alto ao se abrir, revelando um interior escuro e úmido. O cheiro de mofo impregnava o lugar. Nas paredes, símbolos estranhos, linhas e círculos, que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Sobre a mesa, pedras, incensos apagados e um pequeno altar, tudo arrumado com precisão inquietante. Carlos, mesmo desconfiado, tentava se convencer de que era apenas uma cabana velha com objetos esotéricos. Sofia, no entanto, sentia uma pressão no peito, como se estivesse sendo sufocada. Carlos, tem algo errado aqui, disse ela com a voz trêmula. Ele tentou tranquilizá-la, sorrindo, dizendo que era apenas imaginação. Mas, no fundo, ele também sentia que algo havia mudado. E então,
Sofia caiu de joelhos. Carlos correu até ela, mas antes que pudesse tocá-la, viu sua amiga começar a se contorcer. Seus olhos se tornaram completamente brancos. De sua garganta saiu um som gutural, inumano. "Sofia!" gritou ele, tentando segurá-la, mas algo invisível a mantinha presa ao chão. A força que tomava conta dela era brutal. Ela gritava em uma língua estranha, como se uma entidade falasse por ela. O medo tomou conta de Carlos. A aventura havia se tornado um pesadelo. Aquela cabana agora parecia viva, e tudo o que estava ali dentro era hostil. Os símbolos nas paredes pareciam se mover. Carlos, desesperado, lembrou-se de uma figura. Monsenhor Javier, o velho padre do vilarejo, conhecido por lidar com casos de possessão. Embora nunca tivesse acreditado nisso, agora tudo parecia real demais. Sem pensar, saiu correndo da cabana. A floresta, antes encantadora, agora era opressora. Os galhos pareciam tentar impedi-lo de passar. Cada som de passo ecoava como um alerta. Ele correu, guiado apenas pelo desespero. Quando finalmente chegou ao vilarejo, foi direto para a igreja. Monsenhor Javier rezava diante do altar quando Carlos entrou, em prantos. O padre viu em seus olhos que aquilo era urgente, irreal. Sem questionar, seguiu Carlos de volta à mata. O caminho de volta pela mata parecia mais longo, mais denso, mais sombrio. O sol já havia começado a se pôr, tingindo o céu com tons de vermelho escuro. Carlos tentava controlar a respiração, guiando o Monsenhor Javier entre os galhos e raízes tortuosas, enquanto sua mente revivia a cena de Sofia sendo tomada por aquela presença. Seu maior medo era chegar tarde demais. Quando enfim chegaram à cabana, o ambiente estava ainda mais silencioso do que antes. A porta permanecia aberta, como se os aguardasse. Monsenhor Javier entrou com passos firmes, segurando um crucifixo em uma das mãos e um pequeno frasco de água benta na outra. Carlos o seguiu com hesitação, sentindo o mesmo peso no ar, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Sofia ainda estava ali, seu corpo caído ao chão, contorcido, como se tivesse sido dobrado por uma força invisível. Seu rosto, antes sereno, agora parecia uma máscara deformada pela dor e pela presença de algo estranho. Ao ver o padre, ela se ergueu, mas não com os próprios pés. Seu corpo flutuou alguns centímetros acima do chão, como se não obedecesse mais às leis da natureza. Sem hesitar, Monsenhor Javier iniciou o exorcismo. Suas palavras em latim ecoavam dentro da cabana, misturando-se aos sons abafados que pareciam vir das paredes. Carlos assistia com os olhos arregalados, o coração batendo tão forte que mal conseguia pensar. Cada palavra do padre parecia irritar a entidade dentro de Sofia, que gritava com uma voz monstruosa, zombando, tentando interromper o ritual. As sombras nas paredes se moviam como serpentes, e o chão tremia sob seus pés. De repente, uma força invisível empurrou Carlos contra a parede de madeira, derrubando-o no chão com violência. Com dor no ombro e medo nos olhos, ele se arrastou de volta para o canto da cabana, vendo o padre seguir firme, enfrentando o mal com fé inquebrantável. "Pelo poder de Cristo, eu te ordeno, liberte esta alma", bradou o Monsenhor. O corpo de Sofia se contorcia de forma antinatural. Seus braços se abriram, o rosto virado para cima, e uma luz escura pareceu escapar de sua boca, como se a própria essência da entidade estivesse sendo arrancada. A cabana estremeceu, as velas se apagaram, e por um breve instante, tudo ficou em silêncio. Então, um último grito, mais humano do que os anteriores, encheu o ambiente. Sofia caiu ao chão, inconsciente. O padre se ajoelhou ao lado dela, recitando uma oração final. Carlos, tremendo, se aproximou devagar. Sofia estava viva, respirando com dificuldade, mas viva. Seus olhos se abriram lentamente, e embora a luz de antes já não estivesse ali, havia algo novo em seu olhar. Um vazio silencioso. "Está livre", disse Monsenhor Javier, mas havia hesitação em sua voz. Pelo menos, por enquanto. Carlos ajudou Sofia a se levantar. Ela estava fraca, mas insistiu em andar com as próprias pernas. O caminho de volta pela mata foi silencioso,
As árvores pareciam observá-los, imóveis, e o ar permanecia pesado. Quando finalmente saíram da floresta e viram as luzes do vilarejo, um peso saiu dos ombros de ambos, mas não completamente. Naquela noite, já em casa, Carlos não conseguiu dormir, nem Sofia. O corpo dela estava livre, mas a mente carregava as marcas. Em silêncio ela disse: Carlos, ainda sinto como se algo tivesse ficado comigo. Não é só a floresta, é algo dentro de mim. Carlos não respondeu. Sabia que aquilo não tinha acabado. E mesmo quando o sol voltou a brilhar, mesmo com a rotina tentando apagar a lembrança daquele dia, havia um som que ambos ainda escutavam, bem no fundo, nas madrugadas mais quietas, um sussurro, como se a mata ainda os chamasse. Álvaro e sua esposa Raquel estavam há semanas procurando uma nova casa nos arredores de Belo Horizonte. Quando encontraram aquela antiga mansão em um bairro afastado, cercado por colinas e mata nativa, não pensaram duas vezes antes de se mudar. A casa, com sua arquitetura desgastada pelo tempo e jardins completamente tomados pelo mato, exalava um charme estranho, quase hipnótico. No entanto, algo parecia errado desde o começo. Apesar da beleza decadente, havia uma aura obscura envolvendo o lugar. Dizia-se que vários antigos moradores haviam desaparecido misteriosamente. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido, mas os rumores falavam sobre presenças estranhas e eventos inexplicáveis que sempre pareciam acompanhar a mansão. Álvaro, um jornalista investigativo e cético por natureza, nunca deu ouvidos a superstições. Para ele, aquilo tudo não passava de lenda urbana. Determinado a descobrir a verdade, mergulhou na história da casa, sem imaginar que o que encontraria mudaria sua vida para sempre. Na primeira noite, tudo parecia calmo. A lua iluminava o quintal abandonado, e o rangido das tábuas antigas era o único som que cortava o silêncio. Mas conforme os dias passaram, coisas estranhas começaram a acontecer. Raquel, mais sensível ao ambiente, foi a primeira a perceber. Nas primeiras noites, viu sombras se movendo pelas paredes do corredor, figuras que desapareciam tão rápido quanto surgiam. No início, pensou estar imaginando coisas, mas logo começou a ouvir sussurros, mesmo quando estava sozinha nos cômodos vazios. Álvaro tentava tranquilizá-la, insistindo que tudo tinha uma explicação lógica. Até que uma noite, ao voltar de uma reunião com seu editor, viu algo que o fez duvidar da própria razão. Caminhando pelo corredor principal, avistou uma figura escura no final do corredor. Era alta, sem rosto, apenas uma silhueta sombria, que não parecia pertencer a este mundo. A figura se desfez no ar diante de seus olhos. Álvaro tentou se convencer de que era apenas um reflexo, ou um jogo de luz. Mas, no fundo, algo lhe dizia que não era. Raquel, cada vez mais assustada, implorou ao marido que aceitasse ajuda. Ela dizia que a casa estava viva, que havia algo ali que não os deixava em paz. Foi então que decidiram chamar alguém experiente em fenômenos sobrenaturais. O padre Luiz, conhecido na região por lidar com casos de exorcismo. Álvaro ainda relutava, mas sabia que a situação já estava fora de controle. Se alguém podia ajudá-los a entender o que se passava, era ele. Padre Luiz chegou numa tarde nublada, vestindo sua batina preta e com uma presença que inspirava calma. Assim que entrou, olhou para os cantos escuros da casa como se já soubesse o que estava prestes a encontrar. Caminhou pelos corredores lentamente, recitando orações em voz baixa, como se preparasse para um confronto inevitável. Raquel e Álvaro o seguiram, apreensivos, observando cada passo com o coração apertado. Ao entrarem na sala principal, o padre parou diante da lareira apagada. Seu olhar ficou sério, e sem dizer uma palavra, começou a recitar os primeiros versículos do ritual. As sombras nas paredes pareciam se mover com mais força, como se reagissem à sua presença. O ar esfriou de repente, e um vento gelado percorreu o cômodo. Raquel sentiu o peito apertar, como se algo invisível estivesse sobre ela. Um calafrio percorreu seu corpo, e então ela começou a ouvir os sussurros novamente, agora mais claros,
mais próximos, como se alguém estivesse falando bem ao lado de seu ouvido. Álvaro, observando tudo, notou o rosto do padre mudar. Mesmo com a expressão firme, era possível ver a tensão. A casa respondia às orações, e ela não queria que o ritual continuasse. A cada nova oração, a energia na mansão se tornava mais pesada. As sombras se contorciam pelas paredes. O ar ficou denso, quase impossível de respirar, e os sussurros se transformaram em gritos abafados que vibravam nos ouvidos dos presentes. Raquel, apavorada, sentiu seu corpo tremer. Não era só medo. Era como se uma entidade maligna passasse por dentro dela, invadindo seus pensamentos. Foi então que, de repente, sua voz mudou. Com os olhos completamente negros, Raquel gritou com uma voz rouca e gutural: "Saiam daqui!" Aquela voz não era dela. Era como se a própria casa falasse por sua boca. Álvaro recuou, apavorado com o que via. Sua esposa havia se transformado diante de seus olhos. Padre Luís manteve a compostura. Com voz firme, ergueu o crucifixo e recitou as passagens mais poderosas do ritual. O chão tremia, as paredes estalavam como se fossem desabar. As luzes piscaram e, num estrondo, todas as portas se fecharam com violência. Eles estavam presos dentro da casa, e ela não pretendia deixá-los sair. Raquel começou a levitar, flutuando alguns centímetros do chão. Seus braços se ergueram para o teto, e seu corpo se contorcia em ângulos impossíveis, como num pesadelo sem lógica. Os gritos que vinham dela misturavam dor humana e algo muito mais antigo, algo monstruoso. Álvaro, imóvel, apenas observava. Aquela não era mais a mulher que ele conhecia. O rosto que amava agora pertencia a algo que queria destruí-los. Os sussurros voltaram, mas agora dentro de sua cabeça. Gritos, frases desconexas, medo puro. Padre Luís suava, mas não parava. Com toda a força que tinha, pronunciou as palavras finais do ritual. Um clarão tomou conta do salão, e uma explosão de energia sacudiu as paredes da mansão. Raquel caiu no chão, desmaiada, enquanto a sombra que a possuía se dissipava no ar. O silêncio que seguiu foi opressor. Álvaro correu até a esposa. Ela estava viva, respirando com dificuldade, os olhos confusos. Padre Luís se aproximou e disse com voz baixa: "Ela está livre, mas esta casa ainda está carregada. As sombras aqui não partem tão facilmente." Naquela mesma noite, após a partida do sacerdote, os sussurros voltaram. Fracos, sim, mas estavam ali, e com o tempo, foram se tornando mais presentes. As sombras voltavam a se mover nos cantos. As luzes oscilavam. O peso no ar nunca mais desapareceu. Álvaro e Raquel sobreviveram, mas jamais se livraram da mansão. Porque há lugares que não libertam suas presas. Eles apenas esperam, pacientemente, na escuridão. Meu nome é Gabriel Torres. Nasci na Argentina, mas atualmente moro no México. A história que vou compartilhar com vocês não aconteceu diretamente comigo, mas foi contada pelo meu irmão, que é padre em uma igreja no norte do país. O enredo dessa história se desenrolou há alguns anos, talvez uns 4, quando ele estava morando em uma pequena paróquia afastada da cidade, cercada por montanhas e com um clima muito tranquilo, aparentemente pacífico. Como sacerdote, meu irmão estava acostumado com sua rotina diária. No entanto, há algum tempo ele vinha percebendo que algo estranho acontecia todas as noites. Sempre ao entardecer, uma senhora muito simples chegava à igreja, ajoelhava-se diante da imagem de Nossa Senhora e começava a chorar de forma desesperada. Ela pedia ajuda, lamentava-se por algo que ninguém compreendia, e seu choro era tão profundo que ecoava por toda a igreja vazia. A princípio, meu irmão pensou que aquilo era algo comum, que muitas pessoas, quando estão muito angustiadas, buscam conforto em um lugar sagrado. Mas o que lhe chamou a atenção foi a insistência daquela mulher. Ela nunca faltava uma noite sequer, e seu pranto se estendia até altas horas da madrugada.
Havia também uma freira que trabalhava na igreja, chamada Irmã Ana. Ela sempre se aproximava da mulher para tentar consolá-la, oferecer algum alívio para seu sofrimento. As duas se conheciam havia algum tempo, e Irmã Ana fazia o possível para ajudá-la, enxugando suas lágrimas e oferecendo palavras de conforto. Contudo, com o passar do tempo, meu irmão começou a sentir que algo estava errado. Não era comum alguém se apresentar todas as noites em um templo com tanto sofrimento visível, por um período tão longo. No início, ele tentou não se envolver muito, pensando que era apenas mais um caso de dor emocional. Mas depois de várias noites, algo começou a mudar. Certa tarde, enquanto a mulher chorava diante da imagem de Nossa Senhora, meu irmão decidiu conversar com Irmã Ana, que parecia visivelmente preocupada. Foi então que a freira lhe contou algo perturbador. A filha daquela mulher, uma jovem de aproximadamente 18 anos, havia começado a falar sozinha. Inicialmente, dizia ouvir vozes vindas das paredes de sua casa, vozes que a ordenavam a fazer coisas horríveis. Essas vozes não apenas a assustavam, como também a faziam realizar atos que ela mesma não conseguia compreender, coisas que não pareciam naturais. A mãe tentou buscar ajuda médica, mas nenhum dos exames apontava qualquer alteração física que pudesse explicar o que sua filha estava vivendo. Todos os laudos vinham normais. A situação começou a piorar quando a jovem passou a se ferir sozinha, sem motivo aparente. A mãe, cada vez mais angustiada, levou a filha a diversos especialistas, mas todos eram unânimes. Não havia nenhum transtorno físico ou psicológico. A família até chegou a considerar que poderia ser esquizofrenia ou alguma outra doença mental, mas os médicos garantiram que não era o caso. Mesmo assim, a senhora começou a perceber que algo muito mais grave estava em jogo. A situação só fazia piorar. A filha da mulher, que se chamava Emília, começou a se deteriorar rapidamente. O que antes parecia ser apenas uma mudança de humor ou uma doença passageira, tornou-se algo muito mais sombrio. A jovem, antes alegre, extrovertida e cheia de vida, transformou-se em uma pessoa completamente diferente, distante, fechada, com o olhar sempre perdido. Ela não comia mais, recusava-se a sair de casa, não queria ir à escola nem encontrar os amigos. Quem a conhecia antes notava, claramente, um comportamento drástico e inexplicável. Emília já não era a mesma. Havia algo estranho dentro dela, algo que nenhum médico conseguia explicar. A princípio, a mãe acreditou que fosse apenas um problema emocional. Tentou ser compreensiva e paciente, mas a cada conversa, Emília repetia a mesma coisa. Ouvia vozes vindas das paredes, vozes que a mandavam fazer coisas horríveis. Com o passar dos dias, ela foi se tornando cada vez mais introspectiva. As vozes se tornaram mais intensas e as automutilações mais frequentes. Em um desses momentos de desespero, a mãe decidiu conversar com Irmã Ana, que vinha acompanhando a situação de perto. Foi então que a freira revelou algo ainda mais assustador. Em seus momentos de delírio, Emília dizia que não apenas ouvia vozes, mas também via coisas estranhas. Relatava enxergar figuras sombrias, sombras que se moviam dentro de casa e falavam com ela em línguas que ela não compreendia. A jovem tinha medo de dormir, pois dizia que essas sombras a observavam do canto do quarto. A situação chegou a um ponto tão crítico que ela se recusava a sair do próprio quarto. A mãe, desesperada, tentou convencê-la a voltar ao médico, mas Emília recusava com veemência. Certa noite, enquanto Emília dormia, a mãe ouviu ruídos estranhos vindo do quarto da filha. No início, achou que fosse apenas um sonho, mas os sons aumentaram de intensidade. Então decidiu verificar o que estava acontecendo. Quando abriu a porta, encontrou Emília sentada na beira da cama, com os olhos escancarados, fixos no chão. Havia algo diferente em seu rosto, e a atmosfera do quarto estava completamente alterada. A temperatura parecia ter despencado, como se uma janela tivesse sido deixada aberta em plena madrugada gelada. A mãe, assustada, aproximou-se lentamente, com o coração disparado, temendo o que encontraria. Mas assim que deu um passo à frente, Emília levantou a cabeça e a encarou. O que ela viu é difícil de descrever. Os olhos da filha não eram mais os mesmos. Já não eram os olhos da menina que criara. Estavam completamente escuros, sem pupilas.
com uma expressão vazia que congelava a alma. A mulher deu alguns passos para trás, tremendo de medo, enquanto observava a jovem começar a rir. Mas aquele riso não era humano. Era um som gutural, profundo, vindo de algum lugar sombrio, como se brotasse do fundo de uma criatura demoníaca. Emília se levantou da cama de forma antinatural, como se uma força a puxasse de dentro para fora, e começou a levitar, subindo lentamente cerca de 10 ou 15 centímetros do chão. A mãe, completamente aterrorizada, tentou se aproximar, mas algo invisível a empurrou com força para trás. De repente, Emília caiu no chão. A mãe correu até ela com o coração aos pulos, mas a cena que encontrou a deixou sem palavras. A filha estava inconsciente, mas seu corpo não era o mesmo. Seu rosto havia mudado completamente. Foi nesse momento que a mulher percebeu que não havia mais o que fazer sozinha. Precisava de ajuda urgente. Sabia que aquilo não podia ser tratado com remédios ou terapia. Aquilo era algo espiritual, algo maligno. Dia após dia, a situação só piorava. A mulher já não sabia mais a quem recorrer. Emília parecia estar completamente tomada por alguma força obscura. Já não respondia a perguntas, não comia, não falava. Apenas permanecia em um estado de transe, murmurando palavras incompreensíveis e encarando o vazio com olhos mortos. Ver a filha naquela situação era um sofrimento indescritível. Foi a dor e o desespero que a levaram até a igreja onde meu irmão estava servindo como padre. Quando chegou lá, ela se aproximou dele visivelmente abalada e contou tudo o que vinha acontecendo. As mudanças de comportamento, as vozes, os levitamentos, os risos diabólicos. Implorou por ajuda. Disse que a situação havia fugido de controle e que temia perder a filha de vez. Meu irmão, embora assustado, decidiu conversar com o arcebispo, que era o responsável pela diocese e tinha bastante experiência com casos de possessão demoníaca. O arcebispo ouviu o relato com atenção e permaneceu em silêncio por alguns instantes, pensativo. Era um homem sábio, experiente, e já havia lidado com outros casos semelhantes. Ainda assim, não tinha certeza se aquilo era mesmo uma possessão ou um distúrbio psicológico severo. Depois de refletir, tomou a decisão de realizar um exorcismo, mas pediu que a senhora trouxesse a filha o quanto antes à igreja. Quando foram até a casa para buscar Emília, o ambiente que encontraram era pesado e sufocante. Nada parecia normal ali. Assim que cruzou a porta, meu irmão sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. O ar era denso, difícil de respirar, e um cheiro pútrido impregnava o local. A mulher os guiou até o quarto da filha, mas o que encontraram lá superou todas as expectativas. Emília estava deitada na cama, coberta por um lençol branco, com os olhos fixos no teto e a respiração ofegante. Meu irmão se aproximou com cuidado, mas ficou paralisado ao ver o estado dela. Estava extremamente magra, a pele pálida e fria, e o rosto tinha uma expressão distorcida, quase irreconhecível. Ao redor dela, o quarto parecia em completo caos, como se o mal tivesse tomado conta de cada canto. Com a voz trêmula, a mãe explicou que a filha não estava grávida, apesar de seu abdômen estar inchado de forma estranha. Foi então que Emília começou a falar com uma voz que não era dela, uma voz grossa, profunda, que ressoava por toda a sala. E, para o espanto de todos, chamou meu irmão pelo nome, mesmo sem nunca tê-lo visto ou ouvido falar dele. Nesse momento, o arcebispo entendeu que não havia mais tempo a perder. Era necessário levá-la imediatamente à igreja e iniciar o ritual. Com a ajuda do padre e de um motorista, conseguiram colocar Emília dentro de um táxi. O clima era tenso e carregado. No trajeto, a jovem despertou e começou a gritar com uma força descomunal, como se 1000 vozes saíssem de sua garganta ao mesmo tempo. Era impossível entender como alguém em estado tão frágil podia gritar daquele jeito. Cada som que saía de sua boca arrepiava até os ossos. Nada ali parecia humano. Ao chegarem à igreja, a situação atingiu o ponto mais crítico. Emília, ainda sob o que parecia ser uma possessão, estava completamente fora de controle. 3 pessoas tentavam segurá-la, mas mesmo com o corpo debilitado,
Ela demonstrava uma força que parecia sobrenatural. Gritava com uma voz gutural, carregada de ódio, enquanto seu rosto expressava um desespero perturbador. Era como se estivesse sendo usada como instrumento por algo maligno que se alimentava da dor e do medo à sua volta. Nem mesmo o motorista do táxi conseguiu permanecer de fora. Ele também teve que ajudar a tentar contê-la. Finalmente conseguiram levá-la para dentro da igreja e a conduziram até a área dos fundos, um espaço reservado e isolado. O ambiente ali estava impregnado de algo pesado, difícil de explicar. O ar era gelado, como se um vento invisível estivesse soprando de dentro das paredes. As luzes do local se acenderam sozinhas assim que entraram, o que naquela situação só aumentou ainda mais a tensão. Era como se a própria igreja reconhecesse o que estava prestes a acontecer. Emília foi amarrada com firmeza a uma cadeira de metal reforçada, para evitar que se machucasse ou machucasse os outros. O arcebispo, com um semblante firme e resoluto, iniciou as orações em latim. O objetivo era claro: expulsar o espírito maligno que havia tomado conta da jovem. À medida que as palavras do ritual eram pronunciadas, a atmosfera se tornava ainda mais densa. O frio aumentava e Emília começou a rir de forma macabra, zombando dos presentes como se fosse parte de um jogo cruel. Aquela risada era insuportável. Não parecia vir de um ser humano, mas sim de algo que vinha de outro plano, de um lugar onde a luz não alcança. A mãe, desesperada, chorava e tentava se aproximar da filha. Mas cada vez que falava com ela ou tentava tocá-la, Emília respondia com insultos, grunhidos e palavras sem sentido, como se estivesse falando em outra língua. Às vezes, usava vozes diferentes, uma mais grossa, outra mais aguda, como se várias entidades estivessem disputando espaço dentro de seu corpo. Enquanto meu irmão e o arcebispo continuavam com as orações, o corpo de Emília começou a levitar novamente. Se ergueu alguns centímetros da cadeira, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. Uma corrente de ar começou a girar ao redor dela, criando uma espécie de redemoinho de escuridão. Era uma força invisível, mas todos no local podiam sentir seu peso. Cada palavra do exorcismo era respondida com gritos, blasfêmias e contorções que desafiavam qualquer explicação lógica. Mesmo com a tensão no limite, o arcebispo não recuou. Continuava rezando com fervor, aumentando a intensidade das palavras em latim. A cada novo versículo, Emília se debatia mais. Seu corpo convulsionava, seus braços e pernas sacudiam com força, e os gritos ficavam mais agudos e aterradores. Os poucos que assistiam ao ritual estavam petrificados. Aquilo não era apenas um exorcismo. Era uma verdadeira batalha espiritual, travada bem diante de seus olhos. Depois de quase 1 hora de orações contínuas, o arcebispo se preparou para o momento final. Elevou a voz com autoridade, ordenando ao demônio que deixasse o corpo da jovem. Com uma cruz na mão e um frasco de água benta, aproximou-se e a aspergiu com firmeza. Mas algo inexplicável aconteceu. As gotas da água não caíam no chão. Elas simplesmente evaporavam no ar, como se fossem absorvidas por uma força invisível que envolvia Emília. O ambiente ficou ainda mais gélido, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer tomou conta de todos. A jovem começou a se retorcer na cadeira, seus músculos contraídos de maneira antinatural, como se estivesse lutando com algo dentro de si. Ela gritava, urrava, e os sons que saíam de sua boca pareciam de outra dimensão, sons que não pertenciam a este mundo. A cada nova oração, a resistência se tornava mais feroz, mas o arcebispo não recuou nem por um segundo. Continuou com a voz firme, enfrentando o mal com toda a força da fé. O momento culminante chegou quando o arcebispo, com uma autoridade que parecia vir de algo maior do que ele próprio, gritou com firmeza que o demônio saísse do corpo de Emília, que libertasse sua alma e partisse dali para sempre. A cruz em sua mão tremia, mas ele se mantinha firme, lançando palavras de fé contra a escuridão. Emília, ainda amarrada, começou a convulsionar violentamente. Foi então que algo inexplicável aconteceu. As sombras que pareciam rodear seu corpo começaram a se erguer, como uma fumaça negra sendo sugada para o alto. A sala, antes abafada e tomada por uma presença maligna,
foi sendo gradualmente tomada por uma sensação de alívio, como se o peso de uma presença invisível estivesse desaparecendo. A cada sombra que se dissipava, o corpo de Emília se acalmava. Seus gritos cessaram, sua respiração voltou ao normal e, aos poucos, seu rosto foi perdendo a expressão deformada. Os olhos de Emília, que antes estavam completamente negros, voltaram a ser os olhos de uma jovem comum. Havia lágrimas escorrendo por seu rosto, mas agora, lágrimas de alívio. O silêncio tomou conta da sala, e uma brisa suave, a primeira agradável desde o início do ritual, atravessou o ambiente. A escuridão que envolvia aquele lugar parecia ter se rendido. Quando a jovem finalmente despertou, olhou ao redor confusa, como se tivesse retornado de um lugar distante e desconhecido. Seus olhos encontraram os da mãe, e ela começou a chorar, repetindo entre soluços: "Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Me salva, por favor." O arcebispo se aproximou, agora com uma voz serena, e lhe disse que tudo havia terminado, que ela estava livre. A mãe correu para abraçá-la, e as duas se envolveram em um choro emocionado, enquanto todos na sala assistiam à cena com lágrimas nos olhos. Mas, infelizmente, a história não terminou ali. Embora o exorcismo tenha libertado Emília da possessão, estranhos acontecimentos continuaram a acontecer na igreja. Nos dias que seguiram o ritual, pássaros começaram a se chocar contra as janelas do templo, e pequenos animais mortos apareciam inexplicavelmente dentro da igreja, como se algo ainda pairasse no local. Algumas pessoas que visitavam o templo diziam ouvir passos durante as missas, mesmo quando não havia mais ninguém além delas. Com o tempo, os fiéis foram se afastando e as orações se tornaram cada vez mais escassas. Diante do clima pesado e da sensação constante de que havia algo obscuro rondando a igreja, a decisão foi tomada. O templo foi fechado. Algum tempo depois, demolido. Meu irmão, por sua vez, foi transferido para uma nova paróquia, longe dali. Mesmo anos depois, quando ele me contou toda essa história, era possível ver nos olhos dele que aquilo havia marcado sua alma. Às vezes, mesmo dormindo, dizia que ainda escutava os gritos de Emília, e que o frio que sentiu naquela noite nunca mais o abandonou por completo. A história de Carla começou muito antes da primeira vez em que ela sentiu aquela presença estranha e arrepiante. A mesma sensação que a acompanharia pelo resto da vida. Carla vivia com sua família nos arredores da Reserva Natural do Ajusco, uma região montanhosa localizada nos limites da cidade do México. O lugar era conhecido por suas paisagens deslumbrantes e pela tranquilidade que oferecia a quem buscava paz e contato com a natureza. Mas havia algo mais naquele lugar. Um véu de mistério e escuridão pairava sobre as montanhas e florestas, e os moradores antigos sussurravam sobre segredos que jamais deveriam ser revelados. Desde pequena, Carla demonstrava uma sensibilidade espiritual fora do comum. Era introspectiva, mas observadora, e parecia perceber coisas que os outros não viam. Com o passar do tempo, essa sensibilidade começou a se intensificar. Tudo começou com pequenos vultos que ela enxergava pelo canto dos olhos, sombras rápidas, quase imperceptíveis, como se alguém a estivesse vigiando. Depois, vieram os calafrios, os arrepios sem motivo aparente, e uma estranha sensação de ser seguida, mesmo estando sozinha. As noites tornaram-se especialmente difíceis. Carla acordava assustada, com a impressão de que havia alguém parado aos pés da sua cama. Às vezes, ouvia sussurros vindos da escuridão, palavras que não conseguia entender, mas que gelavam seu sangue. O medo crescia a cada noite, e as experiências se tornavam mais intensas. Logo, Carla já não conseguia ignorar o que estava sentindo. Era como se uma presença invisível a cercasse, observando seus movimentos, alimentando-se de seus medos mais profundos. Seus pais, especialmente sua mãe, começaram a se preocupar. Levaram Carla a diversos médicos, buscando respostas que explicassem o que ela estava passando. Mas os exames não revelavam nada. Fisicamente, a menina estava saudável. Nenhuma alteração neurológica, nenhum distúrbio aparente. No entanto,
Sua saúde emocional se deteriorava a olhos vistos. Estava pálida, cansada, introspectiva. Chorava sem razão aparente e dizia que não queria mais dormir. Dizia que algo tentava entrar em sua mente enquanto ela dormia. Seu pai, um homem cético e médico de formação, resistia à ideia de que aquilo pudesse ter qualquer explicação sobrenatural. Mas, diante da piora no estado de Carla, e sem respostas científicas, ele acabou aceitando algo que jamais pensou que aceitaria: buscar a ajuda de um exorcista. Foi assim que Gerardo entrou em suas vidas. O exorcista chegou em uma tarde nublada e fria. O ambiente na casa já era pesado, como se cada cômodo carregasse uma energia opressora. Havia um silêncio estranho, uma ausência de vida que assustava. Carla estava trancada em seu quarto e seus pais o receberam com um semblante cansado de quem não dormia há dias. Gerardo era um homem de aparência austera, olhar firme e experiente. Sua presença impunha respeito, mas havia também algo acolhedor em sua postura, como se ele já tivesse enfrentado o mal muitas vezes e aprendido a não temê-lo. Depois de conversar brevemente com a família e observar o ambiente da casa, Gerardo decidiu iniciar uma série de rituais de purificação. Começou com orações, incensos e bênçãos em cada cômodo. Usava objetos consagrados, água benta e símbolos de proteção. Durante os primeiros dias, as coisas pareciam melhorar. Carla passou a dormir melhor e até chegou a sorrir em alguns momentos. No entanto, aquilo foi apenas a calmaria antes da tempestade. Pouco tempo depois, Carla passou a manifestar uma força física que ninguém esperava. Não era mais a menina frágil e assustada de antes. Agora, demonstrava reações agressivas, resistência incomum e uma energia inquietante. Mas o mais perturbador foi quando ela começou a falar em línguas desconhecidas, com uma voz que não era sua. Uma voz grave, gutural, que parecia emergir das profundezas da terra. O ambiente dentro da casa também começou a mudar. O ar ficava mais pesado a cada dia. A temperatura caía sem explicação, mesmo em dias ensolarados. Portas e janelas se fechavam sozinhas, com estrondos que faziam a casa tremer. Os sussurros tornaram-se constantes, parecendo vir de todos os lados. Carla, por vezes, permanecia imóvel por horas, com os olhos abertos, mas sem enxergar ninguém, como se estivesse presa em outro plano de existência. A cada dia, a situação na casa se tornava mais insuportável. Os pais de Carla já mal conseguiam descansar, e o ambiente, antes um lar acolhedor, agora parecia um campo de batalha invisível. A sensação de estar sendo observado era constante. As sombras dentro da casa pareciam se esticar, se mover sozinhas, e em alguns momentos, todos os presentes tinham a certeza de que havia algo, ou alguém, à espreita. Carla já não era reconhecível. A menina doce e carinhosa parecia ter desaparecido completamente. Seu rosto agora se contorcia em expressões estranhas. Seu olhar estava vazio, e seu corpo, muitas vezes, enrijecido, como se estivesse possuído por uma força que não permitia que ela se movesse por vontade própria. Às vezes, ela dizia frases sem sentido, ou sussurrava nomes que ninguém conhecia. Certa vez, a mãe tentou abraçá-la, mas Carla simplesmente virou o rosto e, com a mesma voz gutural de antes, disse que não era mais sua filha. Mesmo assim, Gerardo não recuou. Continuou com os rituais, todos os dias, sem falhar. Em suas orações, pedia proteção, mas também exigia que a entidade se revelasse e abandonasse o corpo da jovem. Ele sabia que estava lidando com algo antigo e poderoso, algo que não podia ser expulso com simples palavras. E quanto mais avançava nos rituais, mais sentia a resistência do mal. A casa respondia. As paredes tremiam, os objetos se deslocavam sozinhos. A luz oscilava sem explicação, e sons de passos eram ouvidos mesmo quando todos estavam reunidos em um só cômodo. As noites eram especialmente aterrorizantes. Carla passava horas acordada, sentada na cama, cercada apenas pela luz trêmula de uma vela. Dizia que não podia dormir, pois eles estavam esperando. Dizia que, se fechasse os olhos, eles viriam buscá-la. Quando perguntavam quem eram eles, ela apenas sorria. Mas não era um sorriso humano, era algo frio, distante,
como se uma outra consciência estivesse em seu lugar. E então aconteceu o pior. Em uma dessas noites, enquanto Gerardo se preparava para o clímax do ritual, a atmosfera na casa mudou drasticamente. O ar ficou denso, sufocante, e uma energia escura começou a se manifestar. A vela que iluminava o quarto tremulava violentamente, mesmo sem vento. De repente, Carla foi erguida no ar, sem que ninguém a tocasse. Seu corpo levitou, de forma lenta e ameaçadora. As paredes do quarto começaram a ranger, como se estivessem prestes a desmoronar. Então, com um grito ensurdecedor, Carla foi arremessada contra a parede. Logo em seguida, seu corpo foi lançado de um lado ao outro do quarto, como se uma força invisível a usasse como um brinquedo. O exorcista, em choque, continuava a gritar orações, segurando um talismã sagrado que parecia emitir uma luz fraca, quase apagada. A mãe gritava desesperada. O pai, embora acostumado a lidar com a racionalidade da ciência, tentou segurar a filha, mas foi repelido com tanta força que caiu ao chão. Era como se uma força invisível o puxasse para o centro do quarto, onde a presença maligna era mais intensa. Os sussurros que antes preenchiam os cantos da casa tornaram-se gritos lancinantes. Era como se 100 vozes estivessem falando ao mesmo tempo, num coro de ódio e sofrimento. Aquilo não era apenas um espírito perdido. Era uma entidade poderosa, antiga, que não pretendia deixar aquele corpo com facilidade. Por um instante, Gerardo temeu que fosse tarde demais, que aquela alma estivesse condenada e que o mal fosse mais forte do que ele. Mas então, mesmo tremendo, ele se firmou. Com uma voz determinada e firme, mesmo com o suor escorrendo pelo rosto e as mãos tremendo, Gerardo pronunciou as palavras finais do ritual. Era a última chance. Se aquilo não funcionasse, talvez nunca mais conseguissem recuperar Carla. Enquanto orava, uma luz intensa começou a brilhar ao redor do talismã que ele segurava. A luz cresceu até preencher o quarto inteiro, iluminando até as sombras mais profundas dos cantos. Carla, que ainda estava no ar, começou a gritar como se estivesse sendo rasgada por dentro. Os gritos de Carla ecoavam pelas paredes como se saíssem de múltiplas bocas ao mesmo tempo. O quarto inteiro tremia, e as janelas estalavam como se fossem explodir a qualquer momento. Mas a luz, aquela luz intensa e purificadora, continuava crescendo, empurrando a escuridão para fora. O talismã brilhava como uma estrela em chamas, e a cada nova palavra pronunciada por Gerardo, um pedaço da sombra que envolvia Carla se desfazia, como se estivesse sendo desintegrado pela fé. E então, de repente, tudo parou. Carla caiu no chão, com um suspiro longo e profundo, como alguém que enfim acorda de um pesadelo interminável. A casa ficou em silêncio. Nenhum barulho, nenhum vento, nenhum sussurro. O ambiente, que antes parecia sufocante, agora estava tomado por uma calma pesada, como se algo gigantesco tivesse ido embora, mas deixado um rastro de sua presença para trás. Ela estava pálida, suada, exausta, mas consciente. Olhou em volta, perdida, e encontrou o olhar da mãe, que imediatamente correu até ela e a envolveu num abraço cheio de lágrimas. Carla chorava também, repetindo que se sentia livre, que a dor havia passado. Gerardo, visivelmente abalado, abaixou o talismã e se ajoelhou, agradecendo em silêncio por ter conseguido vencer mais uma batalha. Mas aquilo teve um preço. Carla se recuperou fisicamente com o passar das semanas. Voltou a se alimentar, conseguiu dormir e até retomou algumas atividades normais. Mas sua alma, essa nunca mais foi a mesma. A experiência deixou marcas profundas. Mesmo longe do Ajusco, mesmo em uma nova casa e em um novo bairro, ela ainda sentia que algo a observava. Ainda via sombras se movendo ao longe, ainda ouvia, vez ou outra, um leve murmúrio em sua mente, como um eco distante daquele terror vivido. Gerardo os advertiu. O Ajusco era um lugar antigo, misterioso e cheio de forças que não podiam ser compreendidas. Disse que não era o primeiro caso como o de Carla naquela região, e que certamente não seria o último. A vegetação densa, o clima frio e o isolamento das trilhas escondiam segredos antigos.
Muitas tragédias, desaparecimentos e lendas ainda pairavam sobre a memória dos moradores locais. Por fim, a família decidiu se mudar para bem longe dali, em busca de paz. Tentaram esquecer tudo o que haviam vivido. E por fora, conseguiram. Mas dentro de Carla, nada voltou ao normal. Ela nunca mais viu a escuridão da mesma forma. A noite, antes tranquila, agora era sinônimo de vigilância. Sempre que algo se movia no escuro, seu coração acelerava, e aquela sensação voltava. A mesma que havia começado tudo. A certeza de que alguém a observava. E com o tempo, ela aprendeu a conviver com esse sentimento como quem convive com uma cicatriz. Visível apenas para quem já esteve ferido. Porque mesmo depois da luz, algumas sombras continuam seguindo a gente para sempre. Marina sempre foi uma garota tranquila, uma jovem de 16 anos que aproveitava os pequenos prazeres da vida cotidiana. Morava com a família em uma casa sossegada na zona sul de São Paulo, num bairro arborizado, com ruas calmas e jardins bem cuidados. Sempre foi a típica estudante dedicada, gentil e reservada. Mas tudo mudou de forma repentina e ninguém conseguia entender exatamente como ou porquê. Numa noite, Luiz, seu amigo de infância e vizinho de rua, encontrou Marina em um estado completamente diferente do que estava acostumado. Ela estava sentada no sofá, com os olhos vazios, como se sua mente não estivesse ali. Murmurava palavras baixas e incompreensíveis, como se não fossem deste mundo. A princípio, Luiz pensou que era só um sonho ruim ou alguma brincadeira. Mas à medida que os dias passavam, ele percebeu que havia algo muito mais sombrio por trás daquilo. Com o tempo, os episódios estranhos de Marina se intensificaram. Ela começou a ter surtos, reagindo de maneira agressiva e imprevisível a qualquer estímulo. Seu comportamento calmo e gentil deu lugar a uma atitude violenta, como se ela estivesse em constante luta interna com algo invisível. Luiz tentou conversar com ela, mas já não via em seus olhos a garota que conhecia. Era como se outra presença tivesse tomado seu lugar. Uma presença obscura. Sem saber mais o que fazer, os pais de Marina decidiram procurar ajuda. Consultaram diversos médicos, mas os exames estavam normais. Nenhum especialista conseguia explicar o que ela vivia. Foi então que, desesperados, buscaram a ajuda de um sacerdote que já lidara com casos similares, o exorcista Padre Inácio. No dia em que Padre Inácio chegou à casa da família, o ambiente já estava tomado por uma sensação de tensão difícil de descrever. Luiz, apesar de ser cético, não conseguia evitar a inquietação. As sombras no interior da casa pareciam se mover sozinhas, e um frio estranho pairava no ar, mesmo com todas as janelas fechadas e o clima abafado do verão paulistano. O padre, homem de fé e olhar profundo, observou Marina com atenção. Não havia dúvidas. Aquilo não era uma doença comum, tampouco um distúrbio mental. A jovem estava possuída, e a entidade que a dominava aguardava apenas o momento de se revelar. Sem perder tempo, Padre Inácio se dirigiu ao quarto da jovem com toda a solenidade que o momento exigia. Marina estava deitada, encarando o teto com os olhos completamente vidrados. Luiz, parado à porta, observava tudo com o coração disparado, tomado por um desconforto físico e emocional que o impedia de sair, mesmo com o instinto lhe dizendo para fugir dali. O padre começou o ritual com voz firme. Suas palavras em latim ecoavam pelo quarto, competindo com os sussurros de Marina, que pareciam vir de algum lugar que não era este mundo. No início, nada aconteceu, mas aos poucos, o corpo da jovem começou a se mexer. Ela ergueu uma das mãos lentamente, como se estivesse sendo guiada por algo invisível. Seus músculos se retesaram de forma anormal, e o pescoço se torceu com uma força que parecia capaz de quebrar ossos. Foi então que a entidade começou a se manifestar. Um som baixo, como um rosnado, saiu da garganta de Marina. Ela, agora com os olhos completamente em branco, começou a falar numa língua que Luiz jamais ouvira antes. As palavras eram carregadas de ódio,
com um timbre profundo e distorcido que parecia vir das profundezas da terra. Padre Inácio seguiu com o exorcismo, mas o suor em sua testa e a tensão em seu rosto mostravam que ele também estava sentindo o peso do mal que enfrentava. Luiz tentou se aproximar da amiga, mas foi arremessado para trás por uma força invisível. Caiu no chão com força, sentindo o impacto nas costas. Logo em seguida, móveis começaram a se mover sozinhos. A escrivaninha, a cadeira, até a cama de Marina parecia tremer. O ar ficou pesado, denso como fumaça. As luzes piscavam, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer era quase insuportável. Mesmo diante daquilo, Padre Inácio manteve a fé. Continuava rezando, agora com mais intensidade, enquanto a entidade gargalhava de forma debochada. A risada que ecoava no ambiente parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo, como se paredes, teto e chão estivessem vivos. Luiz, assustado, sentia calafrios por todo o corpo. Era como se estivesse sendo lentamente invadido por uma presença maligna. A voz que agora falava por Marina zombava de tudo e de todos. Disse que havia esperado anos para possuir a alma daquela jovem, e que nada, nem ninguém, poderia detê-la. A temperatura no quarto caiu drasticamente, como se uma frente fria tivesse invadido apenas aquele cômodo. E ao fundo, ainda havia aquela risada, sempre a risada. A luta durou horas. Padre Inácio continuava firme, recitando as orações com o máximo de fé que conseguia reunir. A realidade parecia ter se distorcido. As paredes pareciam pulsar, sombras dançavam pelo teto e o tempo parecia ter parado. Luiz, encolhido no canto do quarto, não sabia mais distinguir sonho de realidade. Foi então que Marina soltou um grito agudo, desesperador, que cortou o silêncio como uma lâmina. O padre entendeu que aquele era o momento crucial. Reuniu suas forças e começou a recitar as palavras finais do ritual. Sua voz ressoava como um trovão, enquanto a luz da casa começava a falhar. Subitamente, o corpo de Marina estremeceu com violência. As sombras desapareceram como fumaça dissipada ao vento. Um vento gelado percorreu a casa, apagando todas as luzes. E então, silêncio. Um silêncio absoluto. A entidade havia sido expulsa. Marina abriu os olhos devagar. Estava pálida, suando frio e visivelmente exausta. Mas havia algo de diferente nela. Aquele olhar perdido havia desaparecido, dando lugar a uma expressão de alívio. Seus braços relaxaram e a respiração voltou ao normal. Padre Inácio, igualmente esgotado, recuou alguns passos, sentindo uma estranha paz no ar. Luiz se aproximou devagar, ainda tremendo. Marina olhou para ele, sem entender muito bem o que havia acontecido. Segurou sua mão, mas seu toque já não era o mesmo. Embora a presença maligna tivesse partido, algo nela permanecia diferente, como se uma parte tivesse ficado para trás, ou como se algo tivesse sido arrancado. Ela se levantou devagar, com o corpo enfraquecido, mas livre. Ainda assim, a escuridão que um dia a habitou parecia deixado marcas invisíveis. Em seus olhos havia um brilho diferente, um reflexo do terror que viveu. Luiz tentou sorrir, tentou confortá-la, mas sabia que Marina jamais seria a mesma. A garota que ele conhecera havia sumido naquela noite, e tudo o que restava era uma lembrança da jovem que enfrentou a escuridão e sobreviveu. Desde então, a história da Moça da Noite Fria virou sussurro entre os vizinhos. Um relato contado com voz baixa e arrepio no corpo. Uma história que muitos evitam repetir, porque há experiências que simplesmente não cabem no entendimento humano. E porque, mesmo expulso, o mal às vezes permanece à espreita. O que achou do vídeo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que eles também vivam essa experiência aterrorizante. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. E claro,
Se você tem uma história de terror para contar ou algo assustador para compartilhar, envie para o nosso e-mail, que está na descrição do vídeo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima. E lembre-se, o medo está sempre à espreita.